O prédio comercial na Tehran Hall erguia-se como um monumento de vidro à ambição, seus 40 andares abrigando sonhos embalados em relatórios trimestrais. Mindy pressionou a palma contra a parede metálica fria do elevador, observando os números subirem. 25 anos, 3 meses no primeiro emprego de verdade como arquiteta júnior, e já sentia o peso de expectativas invisíveis esmagando seus ombros. A voz da mãe ecoava em sua mente. Encontre alguém estável, alguém bem-sucedido, alguém que possa te dar a vida que eu não pude. As portas se abriram no 32º andar. Através das paredes de vidro da sala de conferências, ela ouviu. Diretor Kang Jun-ho, revisando plantas com aquela intensidade focada que fazia os funcionários juniores se dispersarem como pardais. 52 anos, fios prateados entrelaçados no cabelo negro, óculos de leitura pousados no nariz. Ele ergueu o olhar e por um momento seus olhos se encontraram. Mindy sentiu algo vibrar no peito, então imediatamente esmagou aquilo. Ridículo. Ele era diretor. Ela era ninguém. O que ela não sabia era que o coração de Jun-ho também tinha tropeçado. Não por causa da juventude ou beleza dela. Embora fosse linda daquele jeito inconsciente, com o cabelo preso e seus sapatos práticos, mas porque quando ela apresentou seu conceito de design na semana passada, falou sobre prédios do jeito que ele costumava falar, antes que promoções e política embotassem sua paixão. Ela falava sobre espaços que podiam guardar as memórias mais felizes das pessoas. Ele não ouvia ninguém falar assim havia 20 anos. Jun-ho tinha sido casado uma vez, divorciado há 6 anos. Sua ex-esposa o deixou por alguém mais jovem, alguém que lembrava de voltar para casa no jantar, alguém que ainda podia rir sem calcular o custo social. Ele construiu muros depois disso, tijolo por tijolo cuidadoso, dizendo a si mesmo que trabalho era suficiente, que propósito podia substituir conexão. Então Mindy entrou naquela apresentação com suas mãos nervosas e suas ideias brilhantes, e ele sentiu aqueles muros racharem. Mas ele conhecia o mundo. Sabia o que as pessoas diriam, o que provavelmente já estavam dizendo. Velho tarado, predador, usando sua posição. Viu isso acontecer com outros, os sussurros que destruíam carreiras e reputações. Então, fez algo que ninguém esperava. Começou a evitá-la. Mindy percebeu. Como não perceberia? O diretor Kang parou de comparecer a reuniões de design em que ela estava. Redirecionava os e-mails dos projetos dela através de outros senhores. Quando se cruzavam nos corredores, ele desviava o olhar. Ela dizia a si mesma que não importava, que tinha imaginado aquele momento de conexão, mais tarde da noite, deitada em seu apartamento-estúdio apertado, sentia a picada de uma rejeição que nem conseguia nomear. Ele acha que sou incompetente, disse a amiga Sujin tomando soju numa noite, as luzes da cidade embaçadas além da janela do bar. Trabalhei tanto naquele projeto do centro comunitário e ele nem olha. Sujin, 3 anos mais velha e 3 vezes mais cínica, balançou a cabeça. Ou talvez ele esteja te protegendo. Você sabe como é. Um diretor presta muita atenção numa funcionária jovem? RH se envolve. Rumores começam. Carreiras terminam. O pensamento não havia ocorrido a Mindy. Proteção? De quê? De quem? De si mesmo. 3 semanas depois, a empresa conseguiu seu maior projeto em uma década. Um complexo cultural em Busan, que definiria o futuro da companhia. A posição de arquiteto líder estava aberta. Todos esperavam que Jun-ho a assumisse. Em vez disso, na reunião matinal, ele fez algo que deixou a sala inteira em silêncio. Estou recomendando Mindy Lee como co-líder, trabalhando diretamente comigo. O silêncio era afiado o suficiente para cortar. Mindy sentiu 20 pares de olhos se voltarem para ela. Sentiu o peso da descrença, ressentimento, suspeita. Seu rosto queimou. Ela queria desaparecer. Ela é jovem demais, alguém murmurou. A voz de Jun-ho permaneceu firme. Ela é a designer mais talentosa que temos. Olhem o portfólio dela, olhem seus instintos. Este projeto precisa de visão fresca, não de conceitos reciclados. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Se alguém tem preocupações sobre meu julgamento profissional, pode discuti-las comigo em particular. Depois da reunião, Mindy o encurralou em seu escritório. Por que fez isso? Ele a olhou e, pela primeira vez em semanas, não desviou. Porque você merece. Porque seu trabalho é excepcional. Porque passei 6 anos jogando pelo seguro e estou cansado disso.
As pessoas vão falar. Já estão falando. Vão falar independentemente do que eu faça. Então posso muito bem fazer a coisa certa. Isso é a coisa certa? Sua voz estava mais baixa agora, e a pergunta continha mais de um significado. Jun-ho removeu os óculos, esfregou a base do nariz. Não sei. Sei que evitar você pareceu covardia. Sei que negar essa oportunidade porque tenho medo do que as pessoas pensam é errado. Além disso, ele sorriu, mas era um sorriso cansado. Estou tentando descobrir. Trabalharam juntos no projeto de Busan por 3 meses. Noites tardias no escritório, plantas espalhadas por todas as superfícies, discutindo sobre paredes de sustentação e luz natural e a forma como um prédio podia fazer alguém se sentir acolhido ou excluído. Min-ji aprendeu que Jun-ho tomava café sem açúcar, que tinha uma filha estudando no exterior que raramente ligava, que queria ser poeta antes da arquitetura reclamá-lo. Jun-ho aprendeu que Min-ji sustentava a mãe que limpava escritórios à noite, que se formou na universidade com bolsas de estudo, que desenhava prédios em guardanapos quando achava que ninguém estava olhando. Os rumores começaram exatamente como esperado. Os sussurros, os olhares conhecedores. Alguém escreveu uma reclamação ao RH. Anônima, claro, sugerindo impropriedade. Jun-ho foi chamado para uma reunião com o presidente da empresa. Voltou de lábios apertados, mas sua mão tremia levemente enquanto servia a água do bebedouro. O que disseram? Min-ji perguntou. Que preciso ter cuidado, que a aparência de favorecimento pode ser tão prejudicial quanto a realidade. Que existem protocolos. Ele colocou o copo sem beber. Perguntaram se estou envolvido com você. Romanticamente. A garganta de Min-ji secou. O que disse? A verdade. Que te respeito profissionalmente, que admiro seu trabalho, que não fiz nada inapropriado. Ele finalmente a olhou, e seus olhos carregavam algo cru. Não disse que penso em você constantemente, que procuro você em todas as salas, que estou apavorado de ter arruinado sua carreira antes mesmo de começar porque fui egoísta demais para manter distância. A confissão pairou entre eles como respiração suspensa. Tenho 25 anos, Min-ji disse devagar. Você tem 52. Minha mãe ficaria horrorizada. Seus colegas acham que está se aproveitando de mim. A sociedade tem um roteiro para essa história e não termina bem. Eu sei. Eu poderia ser sua filha. Você não é. As pessoas sempre vão julgar. Sim. Min-ji deu um passo à frente. Não me importo. A compostura de Jun-ho rachou. Você deveria. Sua vida inteira está à sua frente. Você poderia estar com alguém da sua idade, alguém que... Alguém que o quê? Alguém que não me vê? Alguém com quem eu tenha que fingir? Sua voz subiu. Você sabe o que é ser invisível? Minha vida inteira fui a garota da bolsa, aquela que não se encaixava. Aquela cujas roupas nunca eram boas o suficiente. Então você olhou meu trabalho e realmente viu algo. Você me viu. Isso não é suficiente, Jun-ho disse rispidamente. Atração, admiração, não são suficientes para construir algo real. O mundo vai tornar isso tão difícil para você. Então me deixe escolher a coisa difícil. Não sou criança. Sei o que estou arriscando. Ela estendeu a mão, hesitante, e tocou a dele. O que você está arriscando? Ele virou a palma para cima, seus dedos se entrelaçando. Tudo o que controlei cuidadosamente. Minha reputação, minha solidão confortável, a história que contei a mim mesmo sobre como minha vida seguiria daqui. Parece apavorante. É. Ótimo, Min-ji disse. Não quero fácil, quero real. O projeto de Busan foi lançado com aclamação da crítica. Os designs de Min-ji foram destaque em revistas de arquitetura. Na cerimônia de inauguração, Jun-ho ficou ao lado dela, profissional e orgulhoso. E quando repórteres perguntaram sobre a colaboração deles, ele falou apenas sobre o talento dela. Mas depois, quando as multidões se dispersaram e eles ficaram juntos no terraço da cobertura do prédio, observando o pôr do sol pintar o oceano de dourado, ele segurou sua mão. As pessoas estão olhando, ela murmurou. Que olhem. Sua ex-esposa vai ouvir sobre isso. Sua filha. Minha filha ligou ontem. Disse que viu sua entrevista online e que você parece brilhante. Disse que espera que eu seja esperto o suficiente para não estragar tudo. Min-ji riu surpresa. Ela disse isso?
Também disse que a mãe dela contou que eu sempre tive medo demais de realmente viver, que confundi sucesso com felicidade. Disse que talvez eu esteja finalmente aprendendo a diferença. Ficaram em silêncio confortável, a brisa da noite carregando o cheiro de sal do mar. Ainda não tenho respostas, Jun-ho disse finalmente. Não sei como fazer isso. Não sei como estar com alguém de novo. E estou apavorado de que um dia você vá acordar e perceber que desperdiçou sua juventude com alguém que já viveu metade da vida. Min-ji apertou a mão dele. Sabe o que aprendi da arquitetura? Prédios não falham porque são velhos ou novos. Eles falham quando a fundação não é sólida. Quando o design não considera estresse, peso e tempo. Ela se virou para encará-lo. Então construímos com cuidado. Consideramos a pressão. Garantimos que a fundação possa sustentar o que estamos tentando criar. E se não puder? Então reforçamos, juntos. 6 meses depois, a mãe de Min-ji visitou Seul. Jun-ho a convidou para jantar em seu apartamento. Não a vitrine estéril que manteve durante o casamento, mas o espaço vivido que estava construindo, com os esboços de Min-ji nas paredes e livros empilhados em todas as superfícies. Sua mãe era uma mulher pequena com olhos cansados e mãos enrugadas pelo trabalho. Ela estudou Jun-ho com a intensidade de alguém que aprendeu a avaliar caráter rapidamente. Você é mais velho que eu, disse sem rodeios. Sim. As pessoas devem falar. Falam. E minha filha? O que acontece com ela quando falam? Jun-ho encontrou o olhar dela firmemente. Ela lida com mais graça do que eu. Ela é mais forte que nós dois. A mãe de Min-ji se virou para a filha. Você é feliz? De verdade? Sim, mãe. Não porque ele pode prover? Não por causa do status dele? Eu me sustento. Sempre sustentei. A voz de Min-ji era gentil, mas firme. Sou feliz porque ele vê quem eu sou. Porque construímos algo juntos que nenhum de nós poderia construir sozinho. Porque quando estou com ele, sou mais eu mesma do que jamais fui. Sua mãe ficou quieta por um longo momento. Então assentiu devagar. Amor não é sobre idade. Aprendi isso trabalhando nos turnos noturnos, observando todos os tipos de casais, jovens, velhos, tudo no meio. Amor é sobre respeito, sobre ver um ao outro claramente. Ela olhou para Jun-ho. Você vê minha filha claramente? A cada dia mais claramente. Então é suficiente. A firma de arquitetura promoveu Min-ji a designer sênior no ano seguinte. Por mérito, como 3 avaliações independentes confirmaram, embora os sussurros nunca parassem completamente. Jun-ho se afastou de alguns projetos para evitar a aparência de favorecimento, o que significou noites tardias separados, projetos que levavam um ou ambos a diferentes cidades. Era difícil. Amor através de uma diferença de idade não apagava as complicações, apenas as tornava dignas de navegar. No 27º aniversário de Min-ji, ficaram juntos num apartamento que projetaram eles mesmos. Espaços abertos, luz natural, paredes que podiam ser movidas conforme a vida mudasse. Jun-ho lhe deu uma caixinha pequena. Dentro havia uma chave. Para o quê? Ela perguntou. Para aqui. Para nós. Para a vida que estamos construindo. Ele respirou fundo. Sei que deveria ter todas as respostas porque sou mais velho, mas não tenho. Só sei que toda estrutura precisa de uma fundação, e você é a minha. Min-ji o beijou e tinha gosto de possibilidade. As pessoas ainda falavam, claro. Sempre falariam. Em reuniões do escritório, Min-ji às vezes capturava os olhares de soslaio. Ouvia a especulação sussurrada. Era real? Ela estava atrás do dinheiro dele? Ele estava tendo uma crise? O mundo tinha suas narrativas e se recusava a abandoná-las. Mas nos momentos tranquilos, café da manhã revisando plantas, finais de tarde na varanda observando as luzes da cidade, a simples intimidade ordinária de 2 pessoas construindo uma vida. Nada disso importava. Eles tinham escolhido a coisa difícil. Tinham escolhido o real. E isso, no final, era o que ninguém acreditava. Não que um homem de 52 anos pudesse conquistar uma mulher de 25 com manipulação, ou dinheiro ou poder, mas que ele poderia fazer isso sendo genuíno, vendo-a, estando disposto a arriscar tudo por algo autêntico, escolhendo finalmente viver em vez de apenas existir. A cidade se estendia diante deles, infinita com luzes e possibilidade, e eles ficaram juntos à janela que projetaram, nem grande demais, nem pequena demais,
do tamanho certo para duas pessoas ficarem lado a lado e observarem o mundo girar, juntos.